capítulo 13, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cinereu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé, o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Vamos agora para a segunda leitura. Atos 15, 36. Em nome de Jesus. Atos 15, 36. Amém? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vemos aqui um relato de um conflito que houve entre Paulo e Barnabé, por conta de João Marcos. Paulo e Barnabé, eles tiveram uma das suas primeiras viagens missionárias, no qual a igreja os colocaram para fazer esta viagem, foram enviados pelo Espírito Santo. Quando nós lemos que eles foram apartados, significa que eles foram separados para fazer essa missão, para ir para essa missão, essa viagem missionária. Porém, eles levaram, na primeira viagem, João, chamado Marcos. E se vocês observaram, no finalzinho, aqui nessa segunda leitura que nós lemos, João, ele, do nada, saiu, foi embora e deixou Paulo e Silas lá. Por algum motivo, ele teve algum motivo, a Bíblia não relata claro por que ele fez isso. Por que ele saiu de lá simplesmente e foi embora. E nessa mesma segunda leitura nós vemos que Barnabé, ele falou para Paulo que fosse novamente lá aqueles irmãos que ele tinha visitado, vamos lá de novo, ver como é que eles estão, né? Vamos cuidar deles novamente. E aconselhou
dizendo que vamos levar novamente João. E Paulo, peraí, vamos levar ele não. Por quê? Por que nós não vamos levar ele? Porque lembra, não, da outra vez ele deixou a gente sozinho lá, isso não está escrito. Eu estou imaginando a conversa deles. Você não lembra que da outra vez ele foi com a gente, deixou a gente lá e foi-se embora? Eu não vou levar ele não. E nesse negócio, eles começaram a discutir. Começaram a contender um com o outro por conta de João Marcos. Por causa disso, porque um queria levar e o outro não queria levar. E isso causou-lhe uma contenda. E Barnabé levou o João Marcos. E Paulo foi para outro canto. Paulo foi para outro canto. E nem por isso, por causa disso, eles ficaram em pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós vamos ver nesta noite, irmãos, é exatamente o que poderia, em que sujeição eles estavam nessa situação de contenda. Que Paulo e Barnabé tinham tudo para esfriar na fé. Eles tinham tudo para desanimar por causa dessa contenda. Eles tinham tudo para ficar contristados, desistir do seu chamado, desistir de tudo, passar um tempo sem fazer a obra de Deus. E na verdade, eles não ficaram assim, eles não esfriaram na fé. Eles continuaram firmes, foram fazer o seu trabalho. Por quê? Por que eles continuaram firmes? Porque normalmente, irmãos, quando há uma contenda entre irmãos, as pessoas pensam logo em parar o seu ministério. Quando há uma contenda entre, sei lá, obreiros ou músicos ou qualquer outra pessoa que esteja fazendo o trabalho de Deus, a pessoa pensa logo em ficar num banco por um tempo. Não, vou ficar por aqui. E por que acontece tudo isso? É o que nós vamos ver nesta noite. O que nós vamos ver nessa noite, irmãos, é vencendo o desânimo e a frieza espiritual. Nós vamos ver o que poderia ter acontecido com Paulo e Barnabé, e até mesmo João Marcos, se eles não estivessem fortes espiritualmente, se eles não tivessem animados espiritualmente para fazer a obra. Porque nós, irmãos, temos esse costume de qualquer coisa, qualquer raiva que sentimos, queremos parar. Queremos deixar de lado a obra e marcar um dia ou um ano para a gente voltar. E deixar que a obra de Deus siga sozinha. E Deus, na verdade, precisa de nós para a obra seguir em frente. Se um de nós pararmos a obra de Deus naquela parte que você estava fazendo vai parar. Porque nós já ouvimos que ninguém é insubstituível na obra de Deus. Cada um tem uma importância no trabalho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos ver nesta noite vencendo o desânimo e a frieza espiritual. Nós vamos ver aqui alguns fatores pessoais que desanimam o cristão. Pessoal, coisa minha, coisa sua. Que desanima, o que pode nos desanimar? Primeiro, a falta de convicção do nosso chamado, isso pode nos desanimar. Se nós não temos convicção daquilo que o Senhor nos chamou, nós podemos em qualquer situação difícil desanimarmos. Como por exemplo, o que aconteceu com João Marcos. João Marcos foi embora. Paulo e Barnabé poderiam ter ficado chateados e se eles não tivessem convicção daquilo que ele tinha chamado, tinham ido embora também e dizendo, só nós então vamos embora também. E eles preferiram permanecer e continuar fazendo a obra. Então, um dos fatores é a convicção do chamado. Nós não podemos ter incerteza e inconstância. Temos que permanecer naquilo que o Senhor nos chamou. Nós não podemos ser inconstantes na obra de Deus. Inconstante é aquela pessoa que ela está fazendo a obra, para. Aí passa um tempo. Aí depois começa de novo a fazer a obra de Deus. Aí ela para de novo, desanima. Aí depois ela volta de novo. Nós não podemos ser inconstantes. Nós temos que ser constantes na obra de Deus. Firmes. Firmes, firmes, firmes e firmes. Porque se nós formos inconstantes, nós não temos a certeza do nosso chamado.
Nós ainda temos dúvidas sobre o nosso chamado. Nós ainda ficamos sem entender qual é o nosso chamado. Mas se nós temos firmeza, constância naquilo que nós fazemos, então nós temos certeza. Nós temos firmeza naquilo que o Senhor nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Também um dos fatores é a falta de conhecimento da palavra de Deus. A falta de conhecimento. Aqui no capítulo 13 e no versículo 4, está dizendo assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Nós observamos aqui que eles anunciavam a palavra de Deus, mas para eles anunciarem a palavra de Deus, eles precisavam de conhecimento. Eles tinham que ter conhecimento. Não adianta, irmãos, você querer fazer a obra de Deus sem conhecimento daquilo que você está fazendo. Tudo que você vai fazer na obra de Deus, você precisa ter uma preparação, você precisa se preparar para aquilo. Nós observamos no começo que na igreja de Antioquia tinha alguns profetas e doutores. Profetas e doutores, eles tinham que ter uma preparação para poder fazer a obra. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas que querem fazer a obra de qualquer jeito. Querem ir fazer a obra de qualquer jeito, aí sabe o que acontece? Ela torna-se uma pessoa inconstante. Por quê? Porque ela vai sem preparação. Ela vai do nada. Não, porque eu gosto de fazer, porque eu sei fazer. Não, irmãos, nós temos que ter uma preparação espiritual para podermos fazer a obra. Porque senão vamos ser inconstantes naquilo que nós fazemos. Vamos parar, vamos prosseguir. Vamos parar, vamos prosseguir. E Deus não se agrada com isso. Nós precisamos ser constantes naquilo que fazemos. Então, irmãos, ter também conhecimento da palavra de Deus é um fator importante, pessoal, para nós não desanimarmos a nossa fé. Precisamos conhecer a palavra, precisamos ter conhecimento, porque senão, irmãos, quando nós se depararmos, por exemplo, com alguém para evangelizar ou para pregar a palavra do Senhor, nós podemos se envergonhar e desanimarmos ali naquele momento, e muitas vezes tem pessoas que ali mesmo se desviam, se afastam do Senhor. Por quê? Porque não teve argumento, porque não tinha conhecimento e acaba se desanimando e não quer mais fazer aquilo que ela estava fazendo. E nós temos que ter muito cuidado com isso para ter o conhecimento da palavra de Deus. Nós também não podemos, o que pode desanimar o crente, irmãos, o que pode desanimar e ter uma frieza espiritual, é ter uma vida pobre de oração ou de devocional. Se nós tivermos uma vida fraca de oração, irmãos, isso é um fator principal para a sua frieza espiritual. Se você não tiver uma vida plena com o devocional do Senhor, você pode ter uma recaída grande. Pode observar, aquelas pessoas que fazem isso vão entender. Quando você, irmãos, ora, você lê a Bíblia, você se sente realizado. É como se você tivesse cumprido aquilo que você tinha que fazer. É como você estivesse com fome e você fosse almoçar e quando terminasse, você sentiu que você fez o que tinha de fazer. É isso quando você cumpre a sua vida diária de oração, o seu devocional. Eu sei que a nossa vida, irmãos, é corrida, mas nós temos que ter o nosso devocional, nós temos que ter um momento com o Senhor. Nós temos que ter aquele momento, não, agora eu vou orar, agora eu vou ler a palavra. Nós temos que ter esse momento no nosso dia a dia, porque senão nós podemos se esfriar espiritualmente e ficar fracos. A igreja está lotada de pessoas fracas, crentes cheios de crentes, mas crentes fracos, pessoas que não são espirituais, pessoas que são fracas de oração, pessoas que oram muito na igreja, mas no seu dia a dia não ora. E nós temos, irmãos, que ter uma vida forte em relação ao nosso devocional com o Senhor, em relação à oração individual. Outra coisa, a falta de experiências com Deus ou maturidade cristã. Tudo é um vendaval para essa pessoa que ela não tem experiências com Deus. Pessoas que não têm experiências com Deus, imagina só se Paulo naquela situação que veio, vamos ver para a palavra do Senhor para nós podermos entender o que eu vou dizer agora. Lá no capítulo 13 e versículo
Ou melhor, vamos ler logo o 10. Ó filho do diabo, isso Paulo dizendo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Isso foi uma experiência de Paulo, irmãos, em ver alguém rejeitando a palavra do Senhor e ainda puxando os outros também para não ouvir a palavra. Imagina se Paulo não tivesse uma experiência com Deus. Naquele momento ali, ele poderia achar uma dificuldade grande de pregar o evangelho, ele ia encontrar uma rejeição do evangelho, que é uma coisa que nós encontramos todos os dias, uma rejeição daquilo que nós falamos e pregamos. E se nós não tivermos uma experiência ou experiências com Deus, na primeira vez que nós passamos uma dificuldade em pregar a palavra do Senhor, nós vamos achar difícil, vamos achar que é muito complicado, e aí podemos desistir, desanimar e parar por ali, e não querer mais assumir o chamado do Senhor na nossa vida. E uma pessoa que não tem experiências com Deus, é uma pessoa que todo problema para ela é difícil, que a vida dela é um vendaval, a vida dela é uma vida de tempestades. Ela nunca consegue passar as tempestades confiando no Senhor. Ela sempre passa por um problema reclamando. Ela nunca passa por um problema louvando e glorificando a Deus. Ela sempre passa pelos problemas reclamando e dizendo para todo mundo, passando para todo mundo o sentimento dela de reclamação, de murmuração. Isso, irmãos, é fraqueza espiritual. Isso é frieza espiritual. Então, irmãos, uma pessoa que ela não tem experiências, eu vou explicar, irmãos, para os irmãos entenderem melhor como é experiências. Muitas vezes Deus permite que passamos por situações difíceis para que nós tenhamos experiências. Muitas vezes Deus permite, por exemplo, o desemprego, para nós sabermos o que é ser desempregado. Muitas vezes Deus permite uma enfermidade para nós entendermos o que é estar enfermo. Porque muitas vezes quando nós temos saúde, temos emprego, nós não olhamos para a vida do outro e observamos ali que ele está passando uma luta e eu me disponibilizo para ajudá-lo. Então, se eu passo por coisas difíceis, na hora que o meu irmão estiver passando uma situação difícil, eu vou saber o que é isso. Deus está me preparando para ajudar as outras pessoas. Na verdade, quando nós passamos por experiências, Deus está nos preparando para ajudar outras pessoas. Então entenda sempre isso, irmãos. Quando nós passamos por situação difícil, eu agradeço. Obrigado, Senhor, pela escola. Obrigado, Senhor, por estar me ensinando a viver essa situação, porque eu sei que lá na frente eu vou ajudar outras pessoas que estão passando a mesma situação. Isso é passar por experiências com Deus. Precisamos passar. Então não murmure quando você estiver passando por coisas difíceis. Ah, meu Deus, mas eu estou passando por essa enfermidade, é muito difícil, eu não aguento. Aí fica murmurando. Não murmure, irmãos. Lá na frente o Senhor vai te ensinar que quando alguém passar por uma situação parecida, você vai lá e consegue aconselhar ela com autoridade, com autonomia, porque você passou por isso. Quando você, irmãos, não passa por experiências de pessoas que lhe traem, você não vai saber o que é isso. Aí quando um irmão está passando por uma situação dessa de traição, seja de esposo ou esposa, seja de amigo, seja de amiga, de irmão, de pai, seja de quem for, mas ela foi traída por alguém, como é que você vai chegar e dar um conselho àquela pessoa se você não sabe o que é isso? Mas se você já passou por isso, você vai dizer, irmãozinho, eu sei o que é isso. Se preocupa não, Deus vai te dar vitória. Aí se você diz isso e a pessoa diz assim, irmão, você não sabe o que é isso, que você nunca passou. Eu passei, irmão. Eu sei o que é isso. Isso, irmãos, é passar experiências com Deus e saber que tudo isso que nós passamos é uma bagagem que nós estamos carregando e que lá na frente nós vamos descarregá-la. E lá na frente nós vamos utilizar essa bagagem. Isso é experiências com Deus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Glória. Um dos fatores também, irmãos,
pessoais que desanimam o cristão é uma vida mal resolvida. Como assim, irmãos? Uma pessoa que sempre está de mal com a vida e com o mundo. Ela sempre está de mal com a vida, sempre está de mau humor. Ela nunca está bem. Uma pessoa mal resolvida, que não se resolve, uma pessoa indecisa, que nunca se decide naquilo que ela quer. Sempre fica em cima do muro. Ela é mal resolvida, ela não se resolve. Ela não se resolve. Ela não se resolve para um relacionamento, porque ela fica sempre na dúvida, não sei. Fica na dúvida. Ore, meu irmão. Coloca o joelho no chão e peça a Deus direção, porque o Senhor vai dirigir. Mas nós não podemos ficar mal resolvidos em cima do muro. Não sei se o Senhor me chamou para pregar ou para louvar, não sei se o Senhor me chamou para evangelizar, não sei de nada. A pessoa nunca sabe de nada, ela sempre é mal resolvida. Ela tem que ter um direcionamento do Espírito Santo para a sua vida, ela tem que ser resolvida. Eu sei quem me chamou, para que Ele me chamou, e eu sei quem eu sou. A pessoa ela tem que ter uma decisão de vida espiritual. Ela tem que saber quem ela é, ela tem que saber para onde ela vai. Ela tem que saber quais são os critérios dela para viver espiritualmente. Ela tem que saber as regras espirituais para ela poder viver espiritualmente. Então, irmãos, uma pessoa mal resolvida é uma pessoa que ela tem uma grande tendência de ser fraca e ficar fria espiritualmente. Então nós temos, irmãos, que ser bem resolvidos naquilo que nós queremos. Tem pessoas também que às vezes aparece 3 empregos, ela fica indecisa, aí não vai para nenhum, porque ela não decide. Ela não decide, apareceu 3 empregos para ela, mas ela fica, não sei qual que eu fico. Aí sai perguntando um e outro. Aí um diz que não, tu vai para esse. O outro diz, não, é para esse. E agora, o que é que eu faço? A pessoa fica sempre indecisa, ela não se resolve. Ela tem que se decidir. Porque se ela nunca se decidir, ela nunca vai ser uma pessoa espiritualmente forte. Louvado seja Deus. E temos também, irmãos, alguns fatores externos. Glória a Deus. Fatores externos que desanimam o cristão. Fatores externos, por exemplo, a falta de bons relacionamentos na casa do Senhor. Uma pessoa isolada. Isso também enfraquece a vida espiritual. Porque o ser humano, ele foi feito para conviver. Ele foi feito para conviver. Se nós não convivermos um com os outros, ficarmos isolados, nós tendemos a ter uma vida fraca espiritualmente. Mas quando nós interagimos com as pessoas, nós se engajamos com as pessoas, se engajamos na obra, temos uma tendência de termos mais conhecimento, temos uma tendência de sermos mais fortes espiritualmente, porque vamos passar a conhecer uns aos outros. Isso nos fortalece espiritualmente. Então não podemos ser isolados, como aconteceu com João. João estava ali fazendo também a obra com Paulo e Barnabé, e decidiu sair, se isolar, foi para longe. Imagina, naquele momento ali, ele deve ter achado difícil fazer a obra de Deus. Pode ter sido isso. Achou difícil, pode ter ficado doente, alguma coisa parecida, mas saiu, se isolou. E isso não é bom, irmãos. Isso acaba deixando o crente fraco, frio espiritualmente, quando ele se torna uma pessoa isolada de tudo. E nós temos que se engajar com os outros, temos que se relacionar uns com os outros. Louvado seja Deus. Relacionamentos mal resolvidos na igreja também. Por exemplo, com intrigas e discórdias. Paulo e Barnabé tiveram discórdias, sim, tiveram discórdias. Então isso poderia deixar eles fracos espiritualmente por causa dessa confusão. Então, irmãos, sempre quando há alguma intriga um com o outro dentro da igreja, sempre a pessoa vai ficar desanimada. E se ela for uma pessoa espiritual, uma pessoa consciente, que qualquer intriga vai deixar um rancor no coração, ela vai ficar desanimada, ela vai ficar martelando. Quando ela for orar, vai ficar com aquele peso no coração. Ela vem para a igreja, sente aquele peso no coração, e isso vai enfraquecendo a pessoa, enfraquecendo a ponto de ela morrer espiritualmente. Então não podemos, irmãos, deixar que relacionamentos mal resolvidos, eles venham impedir a nossa vida espiritual. Então nós temos que resolver. Se nós temos alguma intriga um com o outro, vamos lá e resolve logo.
Se você tem alguma coisa para resolver com alguém, resolve logo, irmãos. Se tem alguma pessoa na igreja que você ainda não está bem resolvida com ela, que por algum motivo ou outro você ficou chateado porque ela chegou e tomou seu canto. Eu fiquei chateado com a irmã porque eu cheguei, era o meu canto ali e ela sentou. Aí pronto, ficou chateado. Resolva logo com ela, irmão, fiquei chateado, mas eu lhe perdoo. Amém, glória a Deus. Fica resolvido. Nós temos que aprender a se resolver uns com os outros. Nós não podemos deixar pendências, porque se criar raiz se torna um grande pecado. E aquele pecado ali só sai com jejum e oração. Aí você tem que jejumar, orar, pedir a Deus para tirar aquela raiz, porque vai ser difícil. Porque se criar raiz vai criar amargura. Aí você vai entrar em depressão, vai ficar chateado, vai sair da igreja e vai acontecer muita coisa ruim. É por isso que nós não podemos deixar que os relacionamentos mal resolvidos aconteçam na nossa vida, para não se esfriarmos espiritualmente. Falta de perdão autêntico também entre irmãos. O que vocês acham, irmãos? Que Paulo e Barnabé, será que eles se perdoaram? Porque eles se separaram. Ali teve uma contenda entre eles. Eu acredito que sim, irmãos. Eu acredito que eles sim se resolveram. Eu acredito que sim, que eles se perdoaram. Porque se nós, irmãos, acontece muito isso nas igrejas. As pessoas normalmente elas arranjam uma intriga em uma igreja e por causa daquela intriga ela vai para outra igreja. Aí lá é uma bênção de Deus, todo mundo gosta dela, ela gosta de todo mundo, mas naquela igreja que ela saiu, ficou uma intriga. Então ela ficou o que lá? Com um relacionamento mal resolvido. E você pensa que a sua vida vai ser forte lá na outra igreja? Não vai não. A sua vida vai continuar fraca espiritualmente. Por quê? Porque você não resolveu. Agora, se você saísse tendo resolvido esse problema, você pode ir para a lua. Você vai estar bem espiritualmente. Você pode ir para qualquer canto. Você pode ir para a igreja católica, pode ir para qualquer... Você vai ficar bem espiritualmente. Porque se nós resolvermos os relacionamentos, se nós perdoarmos plenamente as pessoas, porque tem pessoas que perdoam superficialmente. Perdoa porque tem que perdoar, porque o pastor disse que tem que perdoar. Aí o pastor diz assim, irmãos, se você tem alguém aqui para perdoar, vá lá e peça perdão. Aí a pessoa vai lá, pede perdão, chora porque está na frente de todo mundo. Mas plenamente ela não perdoa. Plenamente ela continua ainda com aquele negócio incomodando no coração. Ela continua com aquele negócio ainda fervendo no coração dela. Então se você ainda, quando você aquela pessoa que você perdoou, se você olha para ela ainda sente um incômodo, você não sente aquela tranquilidade, você não perdoou ainda. Então se você tem algum relacionamento para resolver, resolva. Porque se você tiver um relacionamento mal resolvido, você não perdoou aquela pessoa. E se você não perdoou, o Senhor não vai te perdoar. É por isso que nós temos que ter cuidado com essas coisas que atrapalham a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Falta de compromisso com as atividades da igreja deixa muito crente também frio. Falta de atividade, de compromisso com as atividades. Precisamos, irmãos, se envolver. Na verdade, aqui está falando de um crente sem compromisso. Precisamos, irmãos, saber que a obra do Senhor, ela se compõe de pessoas. E todas as pessoas compõem o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmãos, precisa todo estar funcionando. Se um membro do corpo de Cristo não funcionar, o corpo de Cristo está aleijado. E o corpo de Cristo não é aleijado. Todo o corpo precisa funcionar em uma só harmonia. Todos precisam funcionar, trabalhar na obra do Senhor. Não, irmão, mas eu sou só membro. Membro também trabalha. O seu dedo não é um membro? O seu dedo também trabalha. Não, mas eu estou aqui só no meu cantinho. Então é o seguinte, você não faz parte do corpo de Cristo. Porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós trabalhamos no corpo de Cristo. Para onde o corpo de Cristo vai, nós vamos junto. Nós estamos sempre juntos, nós estamos sempre trabalhando em conjunto. Saiba, irmãos, que para qualquer membro do seu corpo trabalhar, todo o seu corpo trabalha junto. Se você sair daqui lá para a porta, todo o seu corpo vai trabalhar para sua unha ir para lá. Então nós temos que entender isso, que o corpo de Cristo ele trabalha junto.
temos que estar engajado na obra, temos que estar engajado no mesmo entendimento, no mesmo sentimento de progredir, de crescer, de ir para frente, de ganhar almas. Temos que estar no mesmo entendimento, porque senão, irmãos, passamos a ser isolados e passamos a ser frios e fracos espiritualmente. Glória a Deus. E também a falta de utilização dos dons para a edificação do corpo. Pouco se fala isso, irmão, sobre em relação à utilização dos dons espirituais. Sabemos que a língua que a Bíblia fala edifica a si mesmo, não edifica a igreja. Tem igrejas que todo mundo quer falar em línguas estranhas, como se falasse línguas estranhas bem alto, edificasse a igreja. Línguas estranhas edifica nós mesmos. O que edifica a igreja são os outros dons espirituais, como o dom de cura, dom de revelação de espírito, discernimento de espírito, dom de interpretação de línguas e etc. Dom de profecia, que é o dom da palavra, ensinamento da palavra, outros dons. Então temos que exercer isso para que a nossa vida espiritual esteja plena. Ah, irmão, mas eu não tenho nenhum dom não, então você não aceitou Jesus ainda. Porque a partir do momento que você confessa a Cristo, Deus ele começa logo a lhe orientar, a lhe estender, a lhe encaminhar para os dons espirituais. Porque toda pessoa, irmão, que está em Cristo, queira ou não queira, Deus vai encaminhar ela para os dons espirituais. Porque às vezes nós temos os dons espirituais e não utilizamos. Ensinar a palavra é um dom, você pregar a palavra como profecia também é um dom. Você interpretar línguas é um dom. Nós temos que saber, irmãos, que os dons espirituais, eles não ficaram esquecidos, não ficaram para trás. Nós podemos buscar isso, buscar um entendimento, conhecimento. Porque às vezes nós achamos que os dons espirituais ficou lá no Novo Testamento, lá na igreja primitiva. E ainda hoje nós podemos utilizar os dons espirituais para que a nossa vida seja plena espiritualmente. Louvado seja Deus. O tempo passa muito rápido. Mas vamos ver, irmãos, como vencer. Eu falei sobre alguns conceitos, fatores que desanimam a vida do cristão. Agora nós vamos ver, irmãos, como vencer o desânimo, a frieza espiritual. Tendo como Paulo o exemplo, apóstolo Paulo o exemplo para isso. Primeiro, irmãos, temos que ter convicção do nosso chamado. Então tenha certeza daquilo para que foi que Deus lhe chamou. Tenha certeza. Se você não tiver certeza, ficar sempre na dúvida, você nunca vai ser um crente forte espiritualmente. Vamos ver referências em Romanos 1, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí Paulo estava dizendo o que era o seu chamado. Fui chamado para ser apóstolo. E ele exerceu muito bem esse chamado. E muitas vezes nós sabemos para que foi que Deus nos chamou, mas não exercemos. Ficamos com medo. Ficamos esperando o tempo passar para uma hora ou um dia a gente exercer para aquilo que Deus nos chamou. Então temos que ter convicção daquilo que Deus nos chamou. 2 Timóteo também fala sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Versículo 12 de 2 Timóteo, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então isso é convicção do chamado. Está certo daquilo que você está fazendo, que foi aquilo realmente que Deus lhe chamou para fazer. E você sabe que está fazendo o seu chamado. Convicção. Nós temos que ter convicção. Mas tem gente que passa a vida toda e nunca sabe o que é que Deus lhe chamou. Para quê? Se alguém lhe perguntar a algumas pessoas, Deus lhe chamou para quê, irmão? Não sei, irmão. Quantos anos de crente? Então, acho que 10 anos, 20. Não sabe ainda para que Deus lhe chamou? Tá ruim. Então nós temos que saber. Por quê, irmãos? Porque quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então
O Espírito Santo vai nos guiar. Ele vai nos levar para aquilo que Ele quer. Então temos que ter convicção do nosso chamado. Saber que foi Deus quem nos chamou e Ele cuida de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus nos chamou, Ele também se responsabilizará e capacitará cada um para aquele chamado. Louvado seja Deus. Segunda coisa, irmãos, para nós termos uma vida espiritual. Manter relacionamentos, ou melhor, buscando ajuda entre os irmãos e líderes da igreja. Isso é para nós termos uma vida espiritual plena, uma vida espiritual organizada, uma vida espiritual forte. Buscar sempre entre os irmãos e líderes da igreja conselhos, ajuda para aquilo que nós devemos resolver. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos problemas e saímos contando para todo mundo. Saímos contando para o vizinho, contamos para os amigos, contamos para as pessoas que não conseguem ter um entendimento, ter uma sabedoria para nos aconselhar. E muitas vezes, por não sabermos procurar as pessoas certas, porque você já está frio espiritual, já está fraco espiritual, já procura outra pessoa fraca, aí pronto, aí fica os dois fracos, mais fraco ainda. Então devemos buscar ajuda entre alguns irmãos que nós sabemos e conhecemos, que têm experiências e que também têm sabedoria para nos ajudar naquelas coisas que nós passamos difíceis, momentos difíceis da nossa vida. Vamos ver o que aconteceu lá em Atos 15, 2, que a Bíblia diz. Atos 15, 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, aquela discussão que eles tiveram, e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então eles tiveram uma contenda, então eles foram buscar ajuda a quem? Volta aí, versículo 2. Aos apóstolos e os anciãos, as pessoas que podiam aconselhar eles sobre essa questão. Então eles se preocuparam quando tiveram uma discussão, uma confusão. Eles foram buscar conselho. Como é que a gente faz? E aí, como é que fica? E foram buscar conselho. É isso que nós temos que fazer para a nossa vida ficar plena espiritualmente. Nós não podemos ficar com os problemas na igreja sem resolver, irmãos. Temos que resolver entre nós, para que os problemas sejam resolvidos e a nossa vida seja plena espiritualmente. Louvado seja Deus. Outra coisa, manter também relacionamentos saudáveis com pessoas espirituais. Louvado seja Deus. Mesmo com palavras de exortação, os irmãos mantinham o bom relacionamento. Vamos ver 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos que aprender, irmãos, a manter relacionamentos saudáveis. Temos que ter cuidado com, às vezes, mesmo crentes, cristãos, eles nos influenciam para coisas erradas. E nós temos que aprender a buscar sempre amizades que nos fortaleçam espiritualmente. Pessoas que vão estar do nosso lado, que vão concordar com a nossa espiritualidade, concordar com o nosso sentimento espiritual. Mas às vezes você é espiritual, aí chega no irmãozinho que não é espiritual, aí ele lhe fere espiritualmente e você acaba ficando fraco porque acaba sendo influenciado por aquela pessoa. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, com mesmo pessoas dentro da igreja que nos influenciam para coisas erradas. Isso, irmãos, estou falando dentro da igreja, principalmente lá fora. Aí é que nós temos que ter cuidado com certos relacionamentos que não são saudáveis. Lá fora é que nós temos que ter cuidado. Porque queira ou não queira, irmãos, o ser humano ele é fácil de ser influenciado. Muito fácil de ser influenciado. Às vezes eu gosto de dar um exemplo que o meu irmão, uma vez ele foi para Brasília. Meu irmão cearense foi para Brasília. Quando ele chegou, com 3 meses, ele chegou falando brasiliense. Falando igual o brasiliense lá. Aí o que é que eu vejo com isso? Que o ser humano é muito fácil de ser influenciado. Num instante ele aprendeu a fala de lá. Como é que diz?
sotaque, né? No instante ele aprendeu e no instante saiu falando do mesmo jeito. Chegou, passou, foi um tempo para sair disso. Quando chegou aqui no Ceará, passou tempo para acabar com isso. Eu achava estranho ele falando. Mas na verdade, irmãos, é o poder da influência. Que nós somos muito fácil. Se você passar, sei lá, uma semana conversando com certas pessoas do mundo, você vai acabar falando igual a elas. Vai ficar falando igual a elas. As pessoas falam cada besteira e você acaba falando também a besteira porque passou a ser influenciado. É o que a Bíblia diz. Nós temos que ter cuidado com nossas amizades. Então vamos procurar irmãos que são espirituais. Irmãos que são da fé. Irmãos que são cheios de poder, que são cheios de sabedoria. Para nós também ficarmos assim. Louvado seja Deus. Manter os bons relacionamentos. Ter relacionamento com quem nos incentive a buscar a Deus. Vamos ver em 2 Timóteo 2:22. Glória a Deus. 2 Timóteo 2:22. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Aí está falando de relacionamentos de pessoas com quem nos ajude a ser espirituais, a buscar a Deus. Se for alguém, irmãos, que não lhe incentiva a buscar a Deus, crente carnal, é melhor se afastar um pouquinho do crente carnal. Irmão, fica um pouquinho por aí. E procurar pessoas que realmente nos incentivem, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Foge dos desejos da mocidade como? Com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Buscando amizade com essas pessoas. Como é, irmãos, que eu vou fugir dos desejos da mocidade, arranjando amizade com certas pessoas do mundo, que empurram você para o desejo da mocidade, que empurram você para aquilo que é carnal. Então, se eu for buscar amizade com essas pessoas, eu vou ser empurrado por desejo da mocidade e não vou ter como fugir. Mas se você procura aqueles crentes espirituais, pessoas espirituais, que se vê você fazendo qualquer coisa errada, epa, irmão, está errado. Então, meu filho, não tem perigo de você não ser espiritual. Aí você vai ser espiritual de qualquer jeito. Porque estar perto de um crente espiritual, irmão, é a melhor coisa que tem. Porque se você errar qualquer desse dedinho assim, o crente já diz, irmão, está errado. Porque o crente, uma amizade de verdade, é aquela amizade que lhe repreende. Se você encontrar algum crente, irmão, que está com você fazendo coisa errada, e ele vendo que você está fazendo errado e não lhe repreende, ele é carnal também. Agora, o crente que é crente, irmão, de verdade, se você faz uma coisa errada na frente dele, ele vai dizer assim, irmão, concordo não, está errado, vigia. Esse tipo de amizade é que nós temos que ter, irmão. É aquele crente que lhe repreende mesmo, é esses crentes que você tem que andar com eles. Por quê? Porque só assim você vai ser um crente espiritual, vai ser um crente de Deus. Glória a Deus. Não abrindo mão do nosso devocional, como eu já falei. Orar e ler a Bíblia todos os dias, ter intimidade com Deus. Isso também é um fator principal, primordial, para nós sermos espirituais, fortes espiritualmente. Quem já passou por isso sabe que se você passar uma semana sem ler a Bíblia, você fica fraco. Fica fraco, dá vontade de ficar só assistindo televisão, dá vontade de nem ir para a igreja mais. Fica fraco. Passar uma semana sem orar, pronto. Agora passou uma semana sem orar, pronto. Agora é só ficar conversando nas calçadas, agora é ficar só assistindo televisão, é ir para as esquinas, é ir para o jogo, pronto, é só isso. Porque passou uma semana sem orar. Então, se você tem um bom devocional diariamente, você fica mais reservado para ser espiritual. Você se sente mais responsável na sua vida espiritual. E é por isso, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Então, eu acho que quando eu falei sobre isso, algumas pessoas se identificaram que já passaram por isso. Experiências, né, com Deus. De passar um tempozinho, uma semanazinha sem ler a Bíblia e ficar desanimado. Hoje eu vou para o culto não, né? Aí no outro culto, não, hoje não. Aí vai domingo, aí depois fica de domingo, aí pronto, aí fica fraco espiritualmente.
E também, irmãos, outra coisa importantíssima é não perder os cultos, irmão, da igreja. Procure sempre estar nos cultos, irmãos. Porque se nós não se esforçarmos, porque tudo isso, irmãos, são coisas espirituais. Se nós não se esforçarmos para as coisas espirituais, a nossa vida, a nossa carne é uma luta constante contra o nosso espírito. A nossa carne está direto lutando contra o nosso espírito. No dia de ir para o culto, é a minha carne querendo assistir a novela e o meu espírito querendo ir para a igreja. É agora, o que é que eu faço? Se nós estivermos fracos espiritualmente, não, vou ficar por aqui mesmo. Mas se nós estivermos fortalecidos, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós jejuamos, agora estou forte, vou para a igreja. Mas se não, tiver uns 3 dias sem orar, sem ler a Bíblia, não, eu vou hoje não, eu vou ficar assistindo aqui. Aí pronto, aí começa a vida espiritual a ir por água abaixo. Então, irmãos, não perder os cultos, sempre se preocupar em ir para o culto. Por que ir para o culto, irmãos? Porque é aqui, irmãos, que nós aprendemos a palavra, é aqui que nós temos a liberdade de glorificar Deus, é aqui que nós temos a liberdade de interagir um com os outros, de ter comunhão. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa não tem comunhão em casa, ainda não vem para a igreja, aí o negócio piora. Então, ter comunhão com os outros é de extrema importância, como nós já vemos no início, é de extrema importância para a nossa vida espiritual ficar constante, ficar sempre, sempre em cima. Então, nós precisamos estar sempre nos cultos. É importante, vamos ver Hebreus 10, 25, que a Bíblia diz. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Então, irmãos, não podemos deixar a nossa congregação de lado. Temos que considerar importante. É porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, eu entendo que, por exemplo, aqui, algumas pessoas podem escolher dias por causa da distância. Mas se isso não for o problema, não deixe, irmão, de estar nos cultos, não deixe de participar. Culto de doutrina, principalmente, era para estar lotado de gente. Por quê? Porque é um culto oficial, é um culto de doutrina, de ensinamento, é onde nós aprendemos. Não que os outros cultos não sejam importantes, porque todos os cultos são importantes. É por isso que coloquei aqui, não perder os cultos da igreja. Nós temos que sempre se preocupar e considerar como algo importante no nosso dia a dia. Quando chega na quinta-feira, eu já tenho que saber, amanhã eu vou para o culto. Quando chega no sábado, eu já sei, amanhã eu vou para o culto. E nós temos que considerar sempre isso. Tem pessoas que não consideram importante. Aí quando tem um compromisso, por exemplo, na sexta-feira, compromisso qualquer, ela esquece que tem culto. Aí vai para o outro compromisso, que é qualquer coisa, às vezes é ir para o jogo, às vezes sei lá, sair para um amigo para comer uma pizza, aí esquece que tem culto. Não fui para o culto porque eu fui comer uma pizza. E muitas vezes nós deixamos as coisas espirituais de lado e passamos a agir com o nosso impulso carnal, apenas com aquela frieza espiritual que muitos crentes têm. Louvado seja Deus. Então, irmãos, estes fatores que nós vemos aqui é para nós entendermos que a nossa vida espiritual ela tem que estar sempre plena na presença de Deus. Temos que se preocupar com isso. Não podemos ser crentes fracos, irmãos. Ter maus relacionamentos na igreja é um fator principal que coloca a espiritualidade lá para baixo. Se você, por algum motivo, eu acredito que a maioria aqui deve ter arranjado intriga com alguém na igreja. Então, se você arranjou uma intriga com alguém na igreja, você sabe disso, que a sua vida espiritual ficou um bagaço. Ficou difícil até para ler a Bíblia. Você não se sente digno nem de orar. Quando você tem uma intriga com alguém, você não se sente digno. Não vou orar, não vou jejuar porque eu não estou digno. Parece que a sua carne prevalece, a força da sua carne. Quando o crente, por exemplo, ele cometeu algum erro, um pecado, ele não se sente digno de ler a Bíblia, ele não se sente digno de orar, ele não se sente digno de vir para a igreja, porque ele acha que ele está um fracasso. Ele prefere ficar na dele, ele prefere dar um tempo. E isso pode matar o crente de uma vez por todas.
Então temos que ter muito cuidado, amém? Ficamos de pé, aplauda o Senhor e glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.